Bem, no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre um texto que, apesar dele não estar no livro de Apocalipse, ele é um texto escatológico, né, que fala sobre os assuntos referentes ao tempo do fim. Bem, está em 2 Timóteo, capítulo 3, que foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, que estava começando o seu ministério, trazendo a ele uma revelação vinda do Espírito Santo sobre as pessoas dos últimos dias, né, que era para Timóteo e a igreja que ele dirigia tomassem cuidado, né, com esses tipos de pessoas que muitas vezes acabam se envolvendo ali dentro da comunidade cristã a fim de quê? De atrapalhar, né, de prejudicar a obra de Cristo. Então ele aconselha, né, na carta para que se afastem desses tipos de pessoas. Bem, eu vou estar lendo, né, aqui o texto e vamos aqui juntos aprender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Ou seja, tempos complicados. Complicados para quem? Aqui está dizendo para os cristãos. Né? Tempos assim muito cansativos, né? Que apresenta muita batalha espiritual, muita luta. Né? Quando fala de tempos difíceis, um tempo de luta. Então, os homens serão amantes de si mesmos, né? Ou seja, os homens serão egoístas demais. Avarentos, né? Pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, mas essas pessoas não são generosas, né? Tem até pessoas que são apegadas ao dinheiro, mas elas acabam ali, né, agindo com generosidade. Mas aqui está dizendo que essas pessoas, né, avarentas, elas vão estar assim num nível muito profundo, né, um nível assim exagerado. E fala aqui de pessoas presunçosas, né, que são pessoas, em suma, pessoas convencidas demais, né, aquelas que têm uma opinião de si mesmo, né, muito positiva, né, e principalmente elas não admitem que falham. Aí diz soberbos, né, arrogantes, blasfemos, né, aquelas pessoas que fazem declarações absurdas sobre Deus. Desobedientes aos pais, né, aqueles filhos que não se submetem à autoridade dos pais. Pessoas ingratas, né, elas não têm gratidão por aquilo que elas têm. Estão sempre desejando coisas, né, e quando se obtém, elas não demonstram nenhum tipo de gratidão. Pessoas ímpias, né, que não têm piedade, que desprezam a Deus. Sem afeição natural. Aqui, né, significa sem amor pela família. Irreconciliáveis. Pessoas que não perdoam de jeito nenhum. Existem pessoas, né, que acabam transparecendo, né, que são boazinhas demais, né, que perdoam, mas na verdade são pessoas que causam confusões constantemente. Né, pessoas que guardam mágoa dentro do coração, estão sempre desejando ver o outro cair, fica lançando tropeços, armadilhas, né? Então são pessoas assim irreconciliáveis, sem perdão. Caluniadores, né? Pessoas maledicentes, que falam mentiras dos outros, sem domínio próprio, desequilibrados. Temperamento completamente desequilibrado, ou seja, pessoas cruéis, pessoas más, inimigas do bem, traidores, né, que são os infiéis, precipitados, são os imprudentes, apressados, soberbos, arrogantes, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, né? Então é assim, se tudo tá dando certo, né? Tá legal. A finalidade da vida para eles é o prazer, né? Se a espiritualidade
ela vai me trazer algum lucro, algum benefício, ok. São aquelas pessoas que estão sempre em busca do prazer, né? Em busca daquilo que dá certo. Eles são pessoas que, assim, não querem viver uma vida, né, do negar-se a si mesmo, de viver para Deus. Não, é a vida delas em primeiro lugar, a busca do seu prazer. Acha que vem aqui na terra para comer, beber, né, ganhar. Acham que a vida é essa, mas não entendem que nós estamos aqui para vivermos para a glória de Deus e para cumprirmos um propósito, uma missão, né? Eles só pensam em si mesmo. Então aqui diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, né? Então são pessoas que às vezes, né, até se apresentam ali que possuem uma manifestação de fé, né? As pessoas acham que elas são piedosas, mas no fundo elas não são nada disso. Aí diz, afaste-se também destes. É o conselho, olha, afaste-se destes. Aí ele fala, né, que esses tipos de pessoas, essas pessoas se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Olha só como é que a palavra de Deus, ela não fala umas coisas assim, né, que ficou só para o passado e que elas não têm a ver com o tempo presente. São pessoas que estão observando. Observando quem? Pessoas, né, que estão envolvidas, né, que gostam de se envolver com os assuntos religiosos. Porque diz aqui, elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, essas pessoas, elas, né, gostam dos assuntos espirituais, estão ligadas à espiritualidade, mas elas não enxergam a verdade. Por quê? Por causa dos seus muitos pecados. Aí diz, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Que verdade? A verdade de Cristo. Né? Quando fala que é a verdade de Cristo. Não aceitam a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo. Né? Janes e Jambres foram 2 magos, né, do período lá do Egito, de Faraó, que se opuseram a Moisés. Eles foram, né, tocados ali, destruídos através da 6ª praga, né, com feridas no corpo. Então foram 2 magos, né, sacerdotes, que se levantaram contra Moisés e Arão naquele período, né, que está em Êxodo capítulo 7, 8 e 9. Então fala que a mente desses homens é reprovada, é depravada, melhor dizendo, né? Ou seja, falta rigidez moral, né? São pessoas corruptas no seu entendimento. Aí fala que elas são reprovadas na fé, ou seja, elas, diante das provações da vida, elas não amadurecem espiritualmente. Aí diz que não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, né? Então fala aqui, né, do desfecho, né, do resultado que essas pessoas, né, vão acabar tendo. Elas não vão ir muito longe. As pessoas vão começar a ver que elas são insensatas, né? São pessoas que faltam sabedoria, né? Pessoas que, através da sua consequência de vida, elas vão se mostrar ali que elas não são piedosas, né? É só aparência. Então aqui esse texto ele fala, né, que nos últimos dias esses tipos de pessoas estariam em evidência sobre a face da terra e que deveria tomar muito cuidado com essas pessoas, né? Não deveria se envolver com elas, compactuar com as mesmas práticas, né? É interessante falar sobre isso porque muitas pessoas não aceitam que o cristão não deve se envolver, né, com certos tipos de pessoas que manifestam esses tipos de comportamento. Eu acho que tem que se envolver com todo mundo. Bem, não é isso, né? O cristão ele não pode se envolver
A própria palavra de Deus aconselha isso, porque essas pessoas, elas não querem a Deus, elas não querem se achegar a Deus. Então não é para ficarmos ali, né, se debruçando num relacionamento com pessoas que querem estar distantes de Deus, querem viver a vida para si mesmo, porque isso cansa, isso atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha o nosso foco, o nosso alvo. Isso não é fazer acepção de pessoas, né? Nós não podemos fazer acepção de pessoas para salvação. Pessoas que querem se chegar a Deus, querem ser salvas, né? Falando, não, você não pode, você não é isso. Mas não é para ficar debruçando nesse tipo de relacionamento cansativo, né? Então eu deixo essa palavra para você, para que você possa estar meditando nisso. Esse é um assunto importante, né? Que é um divisor de águas para nossa vida espiritual, para que não venhamos a ficar para trás na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós, né? Porque, como eu falei, são pessoas que possuem características fortes e que elas vão prejudicar, né? Como o joio prejudica ali o desenvolvimento do trigo, né? O bom crescimento do trigo, assim são essas pessoas. Amém?